Olá, pessoal. Muito bem. A gente percebeu que vocês estão dando muita ênfase para a ideia de gamificação, como se toda discussão a respeito dos games fosse ser resolvida com a noção de gamificação. Bom, não é assim. É preciso introduzir outros elementos para vocês terem uma compreensão um pouco mais sofisticada, tanto dos jogos quanto do papel que os jogos têm no seu uso na resolução de problemas no mundo e na tentativa de equacionar esses problemas. Vamos começar essa tarefa introduzindo o conceito de ambiente digital, como ele aparece na obra da Janet Murray, que faz parte da bibliografia de vocês, inclusive com textos em português. Pois é. Então, para introduzir, da Janet Murray especificamente, eu queria falar de quatro coisas, quatro elementos que ela considera estruturantes na noção de ambientes digitais. Tá? Esses conceitos são os conceitos de procedimental ou procedural, certo? Participatório, né? Espacial e enciclopédico. Vamos explicar isso rapidinho. Certo? A ideia de que você tem um ambiente digital, que um ambiente digital é procedimental ou procedural, significa basicamente dizer que tudo aquilo que é possível, as interações possíveis nesse ambiente já estão, de certa forma, estruturadas pelo código de construção desses ambientes, ou seja, há um procedimento determinado. Tudo aquilo que você pode fazer no ambiente digital, ele está, de certa forma, previsto enquanto procedimento, enquanto cadeias ou consequências de ações. Né? Dizer que esse ambiente é igualmente participatório significa dizer que todas as ações procedimentalmente estruturadas encontram uma resposta à medida que elas são executadas pelo agente que age dentro desses ambientes. Então, se eu faço alguma coisa num ambiente digital, eu encontro uma resposta para essa ação que eu fiz. E a resposta a essa ação que eu fiz, certo? Associada à ideia de que toda a ação possível tem dentro, planejado, enquanto procedimento, uma resposta naquele ambiente, certo? Eu crio a ideia de que esses ambientes são interativos. Então, a noção de interatividade tem a ver com a ideia daquilo que eu posso fazer e como o ambiente responde a mim. Não só o ambiente, outra pessoa mediada por esse ambiente, mas, em certo sentido, a ideia de interatividade tem relação com esses dois princípios. Os outros dois princípios têm a ver com a ideia de imersão. O primeiro deles é a noção de espacialidade. Segundo a Janet Murray, os ambientes digitais, virtuais, eles têm a capacidade de representar espaço melhor do que qualquer outra ferramenta representacional que a gente já tenha criado. Isso inclui literatura, e cinema e outras coisas. Os ambientes digitais, eles têm essa capacidade. A sensação de estar caminhando pelo espaço é muito mais efetiva dentro do ambiente digital do que em qualquer outra das mídias. Né? Isso, obviamente, contribui para que você tenha uma sensação de espacialidade muito maior, né? E, portanto, uma sensação de imersão muito maior. Né? Igualmente, a ideia de que o ambiente ou meio, né, os ambientes digitais ou meio digital, ele é enciclopédico, é extremamente importante. Dizer que ele é enciclopédico significa basicamente dizer que todos os recursos, ou que há uma quantidade de recursos, certo? Exponencialmente gigante, disponível para quem quiser trabalhar com narrativas ou construção de games dentro da internet, ou qualquer outro tipo de software ou ambiente, né, digital. Por quê? Porque a internet tem essa característica de ser um repositório de informação em nível mundial. E dizer que ela é um repositório de informação significa dizer que a internet tem elementos, contém elementos associados, de forma associada, que nenhum outro lugar tem, nenhuma outra biblioteca tem. Então a internet tem literatura, tem imagem, tem vídeo, tem animação, tem uma série de fotografias. Então, se você quer construir narrativas digitais, você tem uma série de elementos à sua disposição que são articulados a partir desse repositório que a internet se colocou. E ele é imenso, ele é gigante. Então, nenhum outro meio tem à sua disposição tantos elementos visuais, auditivos, artes plásticas à sua disposição. Ok, então a espacialidade enciclopédica dá a ideia de que é imersivo, porque você tem tanto um conteúdo multimídia disponível, quanto a forma de articular esse conteúdo em ambientes que o pessoal chama de 3D, mas que, né, representam a espacialidade. Né? Esses quatro elementos constituem o que seria o pressuposto para a compreensão e para a análise, certo? Para desenvolvimento de categorias de análise de qualquer
tipo de jogo no sentido em ambientes digitais, jogos eletrônicos, essencialmente falando. Mas é mais importante do que isso. Esses 4 elementos constituem uma descrição da experiência do agente dentro de ambientes virtuais. E é sobre a experiência do agente que a gente tem que colocar ênfase quando vai se falar em gamificação. Porque a gamificação tende a alterar o modo como quem está dentro do jogo consegue ver ou entender as dinâmicas ou os problemas associados àquele jogo. Se você associar isso a uma pequena dica, que é a definição de jogo do Huizinga, você vai ver que trabalhar com gamificação dentro de ambientes virtuais pode produzir muito mais resultados em termos de operacionalizar problemas do que simplesmente gamificar algum tipo de operação. Aí a gente tem que lembrar que não é todo tipo de gamificação que vale a pena. Portanto, a gente tem que ver também que, às vezes, gamification is bullshit. Okay? Às vezes a gamificação é apenas uma espécie de maquiagem numa estratégia que é, na verdade, extremamente conservadora e que não leva em consideração todos esses elementos. Então, atenção para esse texto de Janet Murray, tem que ser associado à discussão sobre gamificação se a gente quiser aprofundar um pouco mais o estudo da gente dentro da especialização. Ok? Então tá. Parabéns para você que encontrou esse vídeo. Até mais.